graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Eu continuo aqui no meu cenário aqui, respirando, né? Tomando esse ar maravilhoso, esse ar puro, né? Abençoando aqui os meus pulmões, né? Que bom, né? Essa semana você também já saiu ao ar livre, né? Já procurou ali respirar um pouco mais do ar puro? Ainda não? Ainda há tempo de você fazer isso, certo? Hoje a nossa aula de ciência, certo? Você está vendo aí nossos assuntos, que é as plantas e a luz, né? E aqui também nós temos nosso ano bíblico que você está vendo aí, que é no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, certo? Esse é o nosso ano bíblico desta tarde, certo? Olha aqui, meus amores, prestando aqui atenção, uma coisa muito interessante para vocês, certo? Vocês lembram o nosso processo ali que eu ensinei para vocês, né? Para a gente respirar, certo? O nosso processo da respiração, né? Quando a gente puxa ali o ar, entra, né? Quando a gente solta o ar, então sai. E quando ele entra, então ele vai purificando ali todo o nosso corpo, né? Vai ali fazendo um bem-estar maravilhoso para o nosso corpo quando esse oxigênio entra no nosso corpo. Então vamos lá, meus amores, fazer a leitura do nosso ano bíblico dessa tarde. E está dizendo assim, meus queridos, vocês estão vendo aí? Peça auxílio a Jesus para manter o seu coração puro todos os dias. E assim você nunca terá motivo para se envergonhar. Quando sua consciência está limpa, você pode observar claramente a ação do Senhor em sua vida. Então, quando a nossa consciência está limpa, nós observamos, percebemos claramente, né, a ação do nosso Deus na nossa vida. Então, vamos fazer uma oração nesse momento, pedindo ajuda para o nosso Deus manter a nossa consciência limpa. Já? 1, 2, 3, já. Querido Deus e bom Pai, nós te suplicamos, Senhor, que esteja presente conosco na nossa sala de aula e que mantenha, Senhor, a nossa mente limpa na Tua presença para podermos estar mais em conexão contigo. Em nome de Jesus, amém. Já oramos, meus amores, né? Já falamos um pouquinho aqui sobre o ar puro, então vamos passar aqui rapidinho. Isso, agora veio. Mostrando aqui para você, né? Veio aqui outra imagem. E como você está vendo aí, olha aí o ar entrando e o ar saindo do nosso corpo, né? Purificando aí os nossos pulmões, né? As bênçãos que Deus nos dá. Deus é maravilhoso, né? Deus nos concede aí, certo? Esses benefícios naturais para fazer bem à nossa saúde. Passando aqui, meus amores, vamos lá. Olha, quer passar aqui, mas vai passar. Deixa eu ver. Isso, agora passou. Vamos lá ver aqui. Você está vendo aqui. Os vegetais podem ser encontrados em lugares quentes, frios, secos, alagados, altos, baixos e etc. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? Vamos lá. Onde há presença de luz, os vegetais podem se desenvolver. Sem ela, ou seja, sem a luz, né, as plantas não se desenvolvem. Então, onde há presença de luz, os vegetais eles podem se desenvolver. Prof, se não tiver a presença da luz, essa luz que eu estou falando é a luz do sol. Se não tiver a presença da luz, os vegetais eles podem se desenvolver, as plantas podem se desenvolver? Não. Se não houver presença da luz solar, os vegetais não conseguem se desenvolver. Como você está vendo aí, certo? As imagens colocando, você está vendo aí a caverna que não tem nenhuma plantinha, porque lá não há presença de luz. Você está vendo aí a plantinha dentro de casa, mesmo dentro de casa, no vasinho ali, ela está se desenvolvendo, porque há presença de luz. Então vamos passar aqui, meus amores, rapidinho. Essa minha câmera hoje não quer me ajudar, né? Não quer contribuir comigo. E agora ela foi, muito bom. Vamos lá aqui. Como os vegetais fabricam seu próprio alimento? Utilizando água, gás carbônico e luz. Então, os vegetais eles fabricam seu próprio alimento utilizando o quê? A água, o gás carbônico, que nós já falamos do gás carbônico, certo? E a luz. Você está vendo aí a imagem, certo? Da plantinha aí, produzindo, né, o seu próprio alimento, que é o processo da fotossíntese, certo? Vamos passando mais aqui um pouco. Rapidinho, isso. Vamos lá. A fotossíntese. Qual é o processo da fotossíntese? Os vegetais podem transformar água e gás carbônico em todos os alimentos que precisam. Então, o processo da fotossíntese é o seguinte: os vegetais eles transformam a água e o gás carbônico em todo o alimento que eles necessitam. Esse é o processo aí da fotossíntese, como você está vendo a imagem. Essas imagens tem lá no seu livro.
Passando aqui, meus amores, mais um pouquinho aqui, você está vendo aí a importância da fotossíntese. Vimos que as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, as plantas produzem o quê? Seu alimento por meio do quê? Da fotossíntese, certo? Inclusive eu estou aqui, né? Pertinho de uma, ó, isso aqui, certo? Estou pertinho de uma. Então tá, vamos lá, meus amores. Esse alimento é aproveitado por elas mesmas e indiretamente pelos animais que as consomem. Então, esse alimento que a planta produz, né, para ela mesma, é aproveitado por ela mesma e também indiretamente pelos animais que as consomem. Como assim, prof? Como que os animais as consomem? Vou explicar daqui a pouco. Sem a fotossíntese, os vegetais e os bichos não teriam sustento. A planta, ela produz aí o processo da fotossíntese, né, que ela produz seu próprio alimento, então ela cresce e se desenvolve. Os animais vêm, tem alguns animais, aí vão e consomem a planta. Certo? E depois o outro animal, você lembra do assunto que nós falamos sobre a cadeia alimentar? Que a planta ela é o quê? A planta ela é produtor. Por que produtor? Porque ela produz seu próprio alimento. Aí logo depois vem o consumidor, certo? Que é os animais que consomem as plantas, ou seja, que são os animais, né, que consomem as plantas. Você está vendo aí o gafanhoto ali se alimentando das folhas das plantas. E existe outros que são os animais herbívoros, né, que eles se alimentam das plantas. Então, a planta é o produtor, depois vem aí os animais, os herbívoros, né, que se alimentam das plantas, e depois vem aqueles outros animais que se alimentam dos animais herbívoros, né, que consomem os animais, né, que são os carnívoros. Você está vendo aí a imagem mostrando. Essas imagens tem no seu livro, nós já falamos desse processo, mas o que é interessante aqui, meus amores, é a importância das plantas, certo? Toda a cadeia alimentar, ela fica prejudicada ali se as plantas não tiverem ali esse processo da fotossíntese. Vamos passar aqui que eu vou mostrar para vocês mais uma figura aqui, mostrando, olha assim, ó, a ilustração mostra, né, uma cadeia alimentar. Você está vendo aí, né, a ilustração mostrando aí a cadeia alimentar, que como estudamos anteriormente, o meio, né, pelo qual o alimento passa de um ser vivo para outro. Eu acabei de falar para vocês aí, né? Aí você está vendo aí a cadeia alimentar, que os alimentos vão passando de um ser vivo para o outro. A planta, que no caso é o produtor, produz seu próprio alimento. Depois o consumidor primário, né, que são os animais que consomem as plantas. Depois você vê o consumidor secundário, que são os animais que já se alimentam dos outros animais. E por último ali os decompositores, né, que nós já estudamos isso aqui bastante, tá, meus amores? Então é muito importante esse processo aqui das plantas, certo? É muito importante as plantas para toda a cadeia alimentar e para todos nós que somos seres vivos. Pois é, meus amores, aqui eu coloquei mais essa última imagem aí para você, né? Lembrando também que o ar puro não existe só no meio das árvores, certo? Mas também você está vendo aí, né? Eu ali mostrando aí na água, né? O rio aí. É muito importante, todos os lugares onde está o ar livre tem o ar puro, que é o oxigênio, certo? Então essa é uma semana maravilhosa para nós que falamos sobre o ar puro.